Pois bem, a Paraxá é Mishpatim, né? Veja, vê ele, Hamishpatim, Eser, Tashim, Lefaneihem. Estas são as regras que vocês devem colocar diante deles. Aí segue. Ki, Tikaná, Aved, Averi, Xixê, Xani, Yavod, U, Mexe, Beat, Itse, Lefaneche, Haná. Gente, é incrível como as questões da Torá, elas funcionam e elas devem ser muito bem analisadas, por isso que o estudo profundo da Torá, ele se diferencia de uma simples leitura. Antes dessa paraxá, aqui no capítulo 20 da Torá, está escrito o seguinte, deixa eu só achar aqui com vocês. Estamos no 21, né, na paraxá Mishpat, e anterior a essa tem a paraxá Itró. A paraxá de Itró é uma paraxá interessantíssima, e nela tem uma... Deixa eu ver se eu acho aqui. Às vezes eu também tenho umas manias de não marcar as coisas. Ah, sim. É na paraxá Itró que tem lá escrito... Vou abrir outra página aqui para a gente poder... Vocês já poderem acompanhar aí comigo. Caso eu veja que tem aqui uma diferença muito gritante na tradução, aí a gente lê aqui direto. Deixa eu só me ajeitar aqui, olha. Não sei o que aconteceu aqui, que não está abrindo a página. Apareceu esse negocinho aqui, ó. Eu não... Espera um instantinho, gente. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Fechar essa página, abrir outra. Agora está certo. Me ajeitando aqui um instantinho, agora sim. Agora eu fiquei com as mãos livres. Pois bem, vamos dar uma olhada aqui, exatamente para a gente entender a responsabilidade de algumas questões muito sérias na Torá, e depois a gente vai lá para a leitura do Zohar Kadosh. Então, veja, Shemot, no capítulo 20, a gente está na Paraxá Itró, depois vem a Paraxá Mishpatim, e aqui no 20 exatamente começa aqui, ó, assim, ó. Vai da B, Elohim, Etikou, Hadevarim, Haele, Lemor. Né? Então, começa já partindo aqui que o Eterno falou todas essas palavras dizendo. A gente aprendeu que a palavra falou, vai da B, né? E Lemor, que não tem sentido nenhum, Deus falou essas palavras dizendo, aqui está ditando, está errado, ou ditando também, se cabe, aqui, ó, essas duas palavras, elas são lado direito e lado esquerdo da árvore seferótica. Não tem sentido. A Torá nunca, absolutamente nunca, né? Só estou falando isso para os novos alunos, eu tenho certeza que os alunos mais antigos já sabem disso. Então, quando eu estou falando aqui exatamente, ó, vai da B, eu estou falando da coluna do lado direito. Isso é muito importante da gente poder entender. Por quê? Porque senão fica tudo muito estranho, né? Fica muito fora da argumentação real da Torá. Então, veja, vai da B, aqui ele falou, essa palavra vai da B também vem da palavra, né? Da B, palavras, e depois ele fala ali exatamente Elemor, falou dizendo, tá vendo? Cada palavra com as suas gematrias, suas letras, são mundos espirituais. Pois bem, e aqui do outro lado, então ele está aqui na coluna direita e coluna esquerda. Isso que é o sentido maior da Torá, é que deve ser toda usada, tanto no seu sistema Pesha, como no seu sistema mais profundo. Tudo bem, seguimos aqui. Agora vamos seguindo aqui, ó. Ele diz aqui, Anohi Adonai Eloheiha Asher Hotzi Ateiha Mearetz Mitzrayim Mibeit Avadim.
Então, ele diz aqui, eu sou o vosso Deus que vos tirou da terra do Egito, não é? Da terra do Egito e da casa da servidão. Lo Adonai Leha Elohim Aherim Alpanaive. Não terás deuses estranhos diante da minha face. Eu sou Adonai, né? Não terás deuses estranhos diante da minha face. E aí ele fala aqui, ó. Lo Tase Leha Pasel Verhal Te Muná Ashe Bessamai. Bassamai. Meal, V, tá aqui, ó. Meal tá pequenininho, tá vendo? Olha como é que tem essas questões dentro da Torá, olha, tá bem pequenininho, bem diferente. E a gente já explicou para vocês sobre essas questões das letras, mas vamos continuar aqui. Então, VAC, Baretz, Mitahat, VAC, Bemain, Mitahat, Le, Aretz. Não farás para ti imagem esculpida, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Uma proibição total. Não te curvarás diante deles, nem o servirás, pois eu sou vosso Elohim, sou um Deus apaixonado, né, etc., que visita a culpa dos pais, tá vendo, sobre os filhos, e a terceira e sobre a quarta geração daqueles que me rejeitam. É aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Veja. Lo tacetá rave lehem velo ta avadem ki anohi. Adonai Elohim El Caná Pocade, o Poquede, Aon Avote Al Banim Al Shelashim Shelashim Veal Ribeim Leshonai. Veja, então, ele continua. VOC, Hesed, veja a palavra Hesed, a Sefirá, a bondade. Le Alafim, Le Orivi, U Le Somari. Mitzvot. Mas mostrando bondade para com a milésima geração daqueles que amam e guardam meus mandamentos. Veja, então, vamos comparar isso aqui com o Terrilim 49. Aqueles que ficam ricos, deixam suas terras para os seus filhos, botam até os seus nomes, trabalham, para quê? Para que outros possam, né, usufruir da sua... Ele mesmo não pode mais controlar nada. E aqui já fala sobre abençoar esses filhos, né, até a milésima geração. Aqueles que rejeitam, então, sobre a terceira e sobre a quarta geração, daqueles que me rejeitam. Ele vai visitar as culpas, né? Mas aqueles que amam ao Eterno, até a milésima geração é possível a pessoa poder viajar nisso. Agora eu gostaria, entender a Torá. Agora eu gostaria que a gente se apegasse à primeira parte aqui, ó. Deus falou a todas as palavras ditando. Então eu sou vosso Deus, né, vosso Adonai. Essa palavra é um pouco imprópria, mas a gente já se acostuma com ela, mas Deus é o Criador, né? Então veja, Anohi, isso aqui tem todo um sentido muito profundo. Eu acredito que a gente nos próximos dias vai fazer uma palavra, um estudo aqui, se o Eterno permitir. Ó, Anohi, Adonai, eu sou Eloheiha. Então, ele fala, eu sou Eloheiha, Ashe Hotziateha, Miaretz Mitzrayim, Mibeit Avadim. Ele tirou as pessoas da casa da servidão, aqueles que tiraram, né? Porque não tem que se entender isso aqui. Veja, e aí ele segue. Lo Adonai Leha Elohim Aherim Alpanaive. Não terás deuses estranhos diante de mim, nenhum outro. E depois ele fala, não farás imagens esculpidas de nada acima do céu, nem abaixo da terra, não te curvarás, ó, mais uma vez, não te curvarás diante deles, mas nem os servirás. Pois eu, né, ele bota aqui,
o vosso Deus sou um Deus ciumento, seria uma coisa mais ou menos assim. Que visito, aí agora a gente vai entender, visito a culpa dos pais sobre os filhos, sobre o terceiro e sobre a quarta geração, daqueles que me rejeitam. Aí depois ele, mas mostrando bondade com a milésima geração dos que me amam e guardam seu mandamento. Eu acho que agora ficou mais claro. Para mim, pelo menos aqui falando com vocês, ficou mais claro. Eu entendi melhor e acredito que vocês tenham entendido melhor o núcleo do que a gente está falando aí. Vamos ver aqui, então, se você comprar um servo hebreu, né? Então, isso está em Shemot 21:2. Veja, a gente acabou de ler lá o 21, já lemos o Shemot 21:2, mas vamos ler agora aqui, ó. Então, veja, quando você adquirir um escravo hebreu, essa pessoa servirá 6 anos, tá vendo? E ele servirá 6 anos e será libertado no 7º ano, sem pagamento, tá vendo? Ele terá que ir livre. Depois ele continua. Se um escravo vier solteiro, ele sairá solteiro, e ele tiver uma esposa, sua esposa partirá com ele, e assim sucessivamente. Ele vai falar aqui um monte de coisas, etc. Inclusive, se esse escravo, né, ele desejar, ele furará a sua orelha com uma sorvelha e permanecerá escravo do seu senhor por toda a vida. Então, vai seguir-se aqui um monte de regras. A gente vai focar. Esse estudo aqui é imenso, né? Ele tem muito, deve ter quase 100 parágrafos. A gente vai tentar extrair aqui o máximo, pouco a pouco, né? Para que a gente possa entender mais profundamente esse quesito da Cabala, da Torá, enfim. Muito bem. Se você comprar um servo hebreu, como a gente viu, o Rabi Shimon continua dizendo que as almas não aperfeiçoadas são forçadas a nascer de novo até que terminem de corrigir os níveis de Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah e Yesod. Vamos ler aqui de novo, olha. O Rabi Shimon, ele continua dizendo, né, que as almas não aperfeiçoadas, almas que não se aperfeiçoaram, são forçadas a nascer de novo, até que terminem de corrigir os seus níveis de Hesed, Gevurah, Netzah e Yesod. Veja, então uma pessoa, ela nasce, veja, aqui vai dar B, Lemor, falou dizendo, né? A maioria das palavras da Torá é assim, o Eterno fala dizendo que ele está falando desses níveis. Ele fala assim, olha, quando um bebê, uma alma vem para esse mundo, ela tem que vir, não tem escolha, até consertar as 6 sefirot. Então ele fala isso, olha, não tem jeito, ela vai ficar nascendo, ela vai ficar nascendo, ela vai ficar nascendo, até que ela conserte, né? Então, olha que coisa. Então, o bebezinho, quando nasce nesse mundo, e a gente tem que entender essa questão também de bebê e etc., de criança, olha só como a coisa, a questão aqui ela é bem séria, não é? Não é simples, como muita gente pensa, não é pegar a Torá ali, né, traduzida e ler de qualquer maneira, isso gera até na pessoa, não que você vá, né, descartar o nível peixe, ele é necessário, senão ele não existiria. Até porque, como a Torá está lidando com o ego, não é? O que acontece? A gente tem que entender que nós temos o ego. A Torá não poderia existir uma Torá sem a parte literal ali, porque senão nós teremos um ego. Tá vendo aí? Os bebezinhos nascem, ó, tem um bebezinho lindo aqui, olha, tá vendo? Ó, um tá aqui e o outro tá aqui. O outro parece até que fez pipi nas calças, né? Vamos lá, hein? Foi legal essa imagem. Então, veja só. Então, esses bebês, veja só, ó, diz que as almas, né, não aperfeiçoadas nascem de novo, até que terminem de corrigir Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah e Yesod. Então, a alma em si, ela é obrigada a nascer, né? É uma obrigação nascer,
e consertar essas 6 sefirotes aqui, olha. Ela tem a obrigação de consertar essas 6 sefirotes, tá vendo? Exatamente essas 6 sefirotes. E enquanto elas não consertarem, seja quem for, o que elas vão fazer? Elas vão continuar nascendo aqui em Malhut. Não importa o quanto elas imaginem o contrário, acreditem, ou que tenha fé, etc. Esse é um esquema seríssimo, né? Então, não importa, veja só, não importa, enquanto elas não aperfeiçoarem, elas continuam nascendo aqui, tá vendo? Não tem jeito. Aí uma vez ela pode nascer como homem, outra vez como mulher, outra vez, sabe? Seja lá como for, e ela vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo nesse ciclo aí. Perceba, então, vamos continuar a leitura aqui. Então não tem jeito, né? Já entendemos, ó. Ela vai ser forçada a nascer de novo até que ela termine de corrigir, não tem jeito. Somente quando elas são do aspecto da sétima, né, do sétimo, a Shekhinah, eles podem ir livre. Conhecemos 3 almas, né? 3 almas, a chamada serva e a chamada filha do rei. O Rabi Shimon também fala da serva que é Neshama, veja, a serva que é Neshama de Briá, a serva que é Urua de Etzirá, e a serva da filha do rei, que é Nefesh de Ashiá. Vamos ter que entender isso também. Vamos aqui, vamos devagarzinho com vocês, a gente não tem pressa, não é? É importante que vocês anotem com todo cuidado. Aqueles que estão dormindo, não estão prestando atenção, preste atenção, porque isso pode salvar a alma de vocês. Veja, então nós sabemos várias e várias vezes, está sendo ensinado para nós, a questão sobre, não é, os mundos espirituais. Então, vamos lá. Nós temos um nível aqui, e esse nível é exatamente o primeiro nível que a gente está colocando aqui em relação, né, em relação à questão desse nível aqui. Ó. Essa árvore está ligada a essa árvore aqui. Nós temos que ter outra árvore, que é a árvore que está aqui exatamente nesse nível aqui. Vamos trabalhando aqui ó, com nossas palavras, lado direito, lado esquerdo, que vai dar B, vai o Me, aí tudo bem. Qual é o papel do cabalista? O cabalista, ele tem que estudar e ele tem que entender isso. Se você não entende alguma coisa, como você vai poder acertar as coisas que tem que acertar? Fica difícil, né? Então, veja, aqui eu tenho outra árvore sefirótica. Pois bem, agora eu tenho, não é, outro nível de árvore sefirótica que está falando lá no nosso texto de outro nível, que é exatamente o nível, ó, esse nível aqui, ó, exatamente das 6 sefirotes, que a gente viu que era o que tinha que consertar. Pois bem, então, ó, mais um nível, ok? É isso que está falando lá. O que o texto diz aqui? Ó? Vamos ler com atenção. Exatamente, olha. O Rabi Shimon é chamada de serva e chamada de filha do rei. Né? Deixa eu pegar aqui de cima. Ó, a Shekhinah, né, eles podem ir livre. Então, ó, eles consertam as sefirotes, não sozinhos, com a ajuda do Borê, através de muito esforço. Somente quando eles são do aspecto do sétimo, tá vendo? A Shekhinah, eles podem ir livres. Somente quando eles chegam nesse nível aqui do sétimo, eles podem ir livres. Fora isso, não tem como, não é, eles saírem livres aqui. Conhecemos as 3 almas, tá vendo? Então, ó, as 3 almas, 3 níveis da alma. Então, perceba que eles conhecem aqui esses 3 níveis da alma. A chamada serva, ó, um nível é chamada serva, a outro nível é chamada serva e a chamada filha do rei.
Então, veja, dois níveis são chamados de servas. E o terceiro nível é chamado de filha do rei. O Rabi Shimon também fala da serva, ele fala também da serva, que é a Neshama de Briá. A serva, que é Urua de Yetzirá. E a serva da filha do rei, que é Nefesh de Asiá. Olha, como só esse começo aqui já é bem complexo. Então, a gente está falando de 3 camadas. Então, está falando da filha da serva, né? Exatamente não está, né, gente, falando aqui literalmente de pessoas, está falando de níveis de alma e de almas que vão alcançar a Shekhinah ou não. Então, vamos aqui colocar, só para a gente poder colocar melhor aqui, então veja, aqui é Shekhinah, aqui é a serva, né? Aqui é serva. A serva em si, é lógico que a imagem aqui é somente, não é? Somente um exemplo, isso não existe, né? Isso não existe, que é uma filha, etc. É a Shekhinah, veja só. Então, você tem a filha da serva, ó, que está aqui nesse nível. E, repetindo, isso é uma imagem, nada tem a ver, só para a gente entender. Você tem outra filha da serva com nível superior, aqui em cima, tá vendo? Em cima aqui na nossa binar. Esses mundos a gente já vai explicar para vocês também, novamente. Pois bem, então você tem esse nível. E aí você tem a filha do rei. A filha do rei é uma metáfora, não é? Exatamente para um mundo superior, quando a pessoa conseguiu corrigir todos aqueles aspectos lá em cima, então agora ela é chamada de filha do rei. Então vamos lá. Aí ela é chamada de filha do rei. Ela já não é mais, né, daqueles níveis lá embaixo. O que a gente está falando aqui? Né? É preciso fazer uma reflexão muito profunda para entender o que está sendo falado aqui. Eu fiz algo aqui que eu nem sei. Ó. Vamos ver aqui. Página inicial. Acabei recolhendo ali o meu... Eu não quero... voltou. Consegui rápido. Então, veja. Deixa eu só... A gente está botando aqui, porque se a gente não fizer isso, não transformar... É imagem 3D, né? Se a gente não transforma a imagem 3D, imagem mesmo fica pesada e a gente daqui a pouco não consegue nem movimentar nada aqui com peso. Ou seja, então tá. Agora eu tenho o quê? Uma metáfora. Tá vendo? Uma metáfora. A primeira filha, a primeira serva, a segunda serva e a terceira que é filha do rei. Preste atenção. Então ele segue aqui falando, olha, então eu tenho todas essas, veja, eu tenho no mundo de Briá, o Rua de Etzirá e a serva que é a Nefe de Asiá. Vamos aqui então definir, veja, eu tenho, quais são os níveis de alma dentro da Torá? Vamos definir aqui comigo. Eu tenho o primeiro nível, isso é muito importante, você gravar para que você se torne uma pessoa que possa compreender melhor nossas aulas. Nós temos Nefesh, que é o primeiro nível, que está ligado aonde? Em Malhut. E existem várias Malhuts, não é verdade? Então, a gente sabe que existem Malhuts em todas as árvores. Veja, a gente está falando aqui de um nível específico, Nefesh. Veja, essa Nefesh aqui, ela está onde, gente? Olha, ele está falando aqui, ó, Neshama de Briá, Rua de Etzirá e a Nefesh de Asiá. Então vamos colocar aqui, ó, vamos começar por Asiá. Onde é Asiá? É o mundo da ação. Então ele está falando aqui, ó, de uma serva, tá vendo? Que é o nível da Nefesh. Ele depois pula para uma serva que é filha
aqui de Binah, que é o quê? É Beriá, aqui é Nef, lá em cima, no mundo de Beriá, aqui no mundo de Beriá, Asiá, deixa eu botar aqui para a gente não perder a conexão aqui. Então, no mundo de Asiá, não é o nosso mundo de Asiá, e também não é um mundo, outro mundo, é um aspecto da alma, não é? É um aspecto da alma. Aí nós temos o nível de Neshama, ou seja, de Rua, e também é o aspecto aqui do mundo, né, de Atzilut. Veja como a gente tem que pegar tudo direitinho, ó, Rua, esse mundo aqui é o mundo de Rua, né, é o mundo do Rua, é de um aspecto da alma, mas é também um mundo chamado, né, de Yetzirah. Deixa eu ir conferindo aqui com vocês, olha. Então, ó, um mundo de Briá, um mundo de Yetzirah, né, e o mundo de Asiá. Pois bem. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Aqui é o mundo, não é? Exatamente intermediário, que é o mundo de Yetzirah. Aí ele está falando, olha, aqui eu tenho um mundo, ali eu tenho um outro mundo. Está falando alguma coisa de serva, literal? Não, não está. Está falando outra coisa aqui, muito diferente, porque os sábios estão trazendo as revelações da Torá. E, finalmente, eles têm aqui acima um mundo, veja, um mundo de Iberiá, que é o mundo que tem a Neshama. Então, são níveis, esses mundos são níveis, e são níveis da alma. Olha, é complexo que a gente vai falar para vocês aqui agora, né? É bem complexo, e eu espero que isso traga muita, muita responsabilidade espiritual para todos nós. Pois bem, vamos tentando aqui, levando, ó, Neshama, chegamos aqui. Aqui é um nível, aqui é outro nível, e a gente agora tem, não é, o outro nível aqui. Aqui nós estamos no mundo de Atzilut, e aí a gente tem dois níveis no mundo de Atzilut, né? Aqui nós estamos entendendo, né, gente, que aqui a gente está falando sobre Binah, tá vendo? Tudo que está envolvido aqui está relacionado a essa setinha aqui, para que vocês não possam ficar confusos. Aqui no mundo de Atzilut, aí agora vai definir a filha do rei, que é a presença divina num estágio mais puro. Então perceba que o texto vai falar para a gente, olha, vamos de novo, tá vendo? É importante parar, é importante você fazer um gráfico durante as aulas, faz-se um gráfico, porque a pessoa esquece, né? Qualquer um de nós, se a gente só ler o Zohar, só entender as coisas correndo, querer fazer uma leitura, falar de um monte de coisa que a gente não conhece para as pessoas, a gente está sendo um pouco, né? Imagina, você vai falar de um mundo espiritual para a pessoa, uma coisa que você nem sabe o que é. Então a gente tem que estudar antes, tomar o conceito daquilo, e se caso a gente não compreenda, a gente tem que procurar o Moré para o Moré explicar para a gente. Agora, você ler uma coisa que você não sabe o que está falando é um pouco complicado, né? Como você pode ensinar uma coisa que você não compreende para outra pessoa, então tem que saber bem direitinho. Para quando você parar para conversar, você saber o que você está falando. Preste atenção, então. Vamos de novo, ó. É chamada filha do rei, Rabi Shimon fala da serva, que é Neshama de Briá. Então, quem é a serva? É a Neshama lá do mundo de Briá. Se é a Neshama do mundo de Briá, veja só, aonde que essa Neshama ela é colocada? No mesmo conceito que a gente está aqui, ó, Biná de Biná. Ó, a gente vai colocando assim, ó, e até mesmo, né, qualquer um de nós, até qualquer cabalista, ele vai corrigindo, ó, ele vai corrigindo até erros que ele possa ter feito na leitura, tá vendo? Então, ó, você vem aqui, ó, você tem aqui, ó, exatamente o que ele está falando lá, ó. O que ele está falando? Ele não está falando que é Biná, ele está falando aqui exatamente, ó, é a Neshama de Briá.
E Neshama de Briá é o quê? É a mesma divisão, tá vendo? É a mesma divisão que a gente tem aqui em relação ao desenho que a gente tem na árvore. Por quê? Em Biná também vai ter o mesmo esquema. Veja, Nefesh, né? Vou marcando aqui devagarzinho com vocês. Olha, a gente vai ter Nefesh aqui, ó. Nefesh de onde? De Beriá. Nós vamos ter aqui exatamente, olha, Urua, não é Urua. E aí aqui a gente vai ter Neshama, exatamente. A mesma coisa. É assim, se a pessoa para pensar, poxa, que complicado, não é complicado. Basta você pegar o primeiro esquema da primeira árvore e você já sabe o esquema de todas as árvores. De todas elas é a mesma coisa. Está entendendo? Todas elas são a mesma coisa. Você vai saber. Se você sabe que aqui é Nefesh, aqui em cima também é Nefesh, mas só que de Biná. Se você sabe que um intermédio é Rua, então você sabe que tem um Rua também aqui no nível de Neshama. Então seria o quê? Nefesh de Neshama, Rua de Neshama, Neshama de Neshama. Aí você consegue definir o que você está lendo aqui no texto. Aí ele segue aqui. A serva, veja, a fala da serva que é Neshama de Briá, Urua de Etzirá. Olha, vamos lá. Então, se ele está falando Urua de Etzirá, e Etzirá é esse mundo aqui, então do que ele está falando? Ele está falando exatamente, olha, dessas 6 sefirotes aqui. Eu estou tentando botar aqui as sefirotes, ó. Vamos lá, vamos ver se ele me obedece agora. Não quer desenhar? A gente troca, não tem problema. Ó, vamos lá. Então, ó, tá falando aqui, ó, desse nível, tá vendo? Ó? Aí, você aprendendo, deixa eu aumentar um pouco aqui, que não ficou legal, né? Ficou bem pequenininho, nem eu estou enxergando. Então, veja, aqui desse nível, eu estou falando desse nível, e desse nível aqui, então, ó, eu tenho exatamente o quê? Ó, 6 sefirotes. Aí é o que aqui? É Urua de Etzirá, de Etzirá, conforme está lá, tá vendo? Então, ele está falando, ó, é o Nefesh de Asiá, não é? É Urua de Etzirá, perdão, ó, está aqui marcado, e a serva da filha do rei é Nefesh de Asiá. Ó, vamos ler de novo, ó. Ó como é que a coisa é complicada, olha, como é que, ó, exatamente, ó, a serva que é Neshama de Etzirá, Urua de Etzirá, a serva da filha do rei, é a Nefesh de Asiá. Então, veja, nós estamos falando do mundo de Beriá, estamos falando do mundo de Etzirá e do mundo de Asiá, quer dizer, aqui o Moré errou, tá vendo como é que tem que desenhar? Ó, até eu errei, porque, na verdade, a gente está falando de outras coisas, tá vendo? E olha que eu li isso, reli. Se você não faz o desenho, se você não faz o diagrama, você pode errar. Aqui está um caso clássico, tá vendo? Ó, então vamos lá. Ó. Quem errou aqui? Foi o Moré. Ó. Por quê? Você fica lendo lá, só lendo, na hora você buga a cabeça, não é? E pode ser que depois a gente tenha que recorrigir aqui. Então, veja, muda-se todos os aspectos. Ó, mudou tudo. Quer dizer, a aula que ficou para trás serve, porque a gente está consertando agora, mas mudamos, ó, todo o aspecto da árvore mudou. Isso pode acontecer, tá vendo? Não é vergonhoso para ninguém, né? Inclusive o Shalia Jamilton leu ontem e falou, olha, se vocês errarem no estudo, vocês estão se esforçando para fazer. E todo moré é um ser humano também, pode errar. Mas para errar, para não acertar quando for dar aula, né? Não for o caso do Moré hoje. Então, veja, então agora a gente consertou. Isso que é importante, não é? Ó, veja, agora sim, ó. Veja como é que é confuso. Ó, se você não leva, ó, Neshama de Briá, que é aquele parte lá em cima, Rua de Etzirá, como a gente já marcou, e a Nefesh de Asiá. Ou seja, do que está falando aqui de novo? Onde está a Nefesh? A Nefesh está em Malhut de Asiá, que é essa última aqui. Então você vai perceber que agora a gente está falando certinho. Aí agora a gente pode falar com propriedade, olha, sem errar, não é? Olha lá, podemos falar com propriedade. Chegamos
aqui, ó, em vários níveis. Estamos falando do primeiro nível, de ACA, ou seja, Malhut. Chegamos ao segundo nível, que se divide também nos níveis da árvore, né? A Nefesh. E chegamos aqui na Neshama, né? Na Neshama, aqui de Neshama. Tá vendo? E aí a gente divide como isso é chamada. Filha da serva, né? Filha da serva, filha da serva, que são níveis inferiores, e aqui em cima é chamada de a filha do rei. Tá vendo? Por quê? Tem um contato mais superior com as sefirotes, não é? A primeira triangulação aqui da árvore sefirótica. Pois bem, vamos seguindo agora. Olha que difícil, né? Veja só. Muito bem, mas a gente está indo devagarzinho, né? Justamente para poder a gente consertar. Aí tudo bem. Ele fala ainda aqui, ó, um homem justo também pode receber nefesh de Atzilut. Agora mudou. E um urua também de Atzilut. Mudou tudo, tá vendo? É por isso que deu a confusão lá acima. Por isso que tem que parar, pensar, olhar. Ó, nefesh agora, não é a nefesh aqui que está aqui em cima, é a nefesh de Atzilut. E urua é de Atzilut. E ele pode receber até mesmo a Neshama do aspecto de Aba e Imã, tá vendo? E ele tem mais, se ele tem mais mérito, ele recebe Iud Rei Vav Rei, um tetragrama, que é o segredo do homem no caminho superior de Atzilut. Em seguida, ele recebe o nome da imagem de seu mestre. Terá domínio sobre os peixes do mar. Ele terá poder em todos os firmamentos. Agora, o que ele falou aqui, olha, já que se ele alcançou esses níveis aqui, né, o primeiro nível, ele consertou o primeiro nível. Se ele consertou o primeiro nível, ele ultrapassou, vai consertar os outros. Consertou. Ele vem para o segundo nível, não é? E aí ele consertou também. E aí ele vem para o terceiro nível, ele consertou também. Aí o que acontece, gente? Ele vai chegar nesse nível aqui, né, no nível de cima. E quando ele chega nesse nível de cima, o que o texto está falando lá? Que ele, se ele tiver mérito, se ele for um tzadik, tzadik é quem? É quem se veste de roupa, que bota as roupas agora que é moda, no judaísmo não. É outra coisa. A gente vai estar compreendendo aqui, ó. Então, se ele tem aqui esse poder, se ele chega lá, ó, ele não só tem um direito de pegar urua de Atzilut, tá vendo? Ó, nefesh de Atzilut, ele tem o direito de pegar, ou seja, biná de biná, só que aqui, gente, é complicado, tá? Nem Moshe conseguiu chegar aqui, ó. Então, mas aí também tem que se entender esses processos, né? Então, veja, ele vai chegar nesse mundo, se ele tiver mérito também, ele pode chegar até mesmo, né? Olha, sumiu tudo aqui, vamos lá. Ele pode chegar a esse nível aqui, e aí ele pode chegar também nesse nível aqui, nesse nível. Estou tentando aqui ver o nosso ponteirinho, que está difícil. Acho que agora eu vejo. Ó. Então, veja, ele pega esses níveis, todos eles, ele consegue, não é? Ó, pegar. Lá em cima, tá vendo? Então, a caminhada da alma. Tá. A gente deu para entender bem, gente, para a gente seguir em frente? Vocês querem que eu repita alguma coisa? A gente acabou consertando algumas coisas, né? Então, veja, se ele consegue fazer todo esse nível... Vocês estão acordados aí, gente? Ou dormiram? Sim, Mora, estamos acordados. Vocês estão entendendo? Está entendendo? Se não entenderam, gente, eu tenho que explicar tudo de novo. Não tem jeito. É bem Ó, complexo, tá, mas estou compreendendo. entendeu? Então, ele chega aqui nesse nível. Ele vai percorrer todos esses níveis aqui e ele vai chegar lá no nível lá de cima. Então, o que acontece? Deixa eu limpar um pouquinho aqui. Veja, é complexo, é uma questão de leitura, é uma questão de gráficos, é uma questão de ensinamento, é uma questão de estar ligado, de estar querendo aprender realmente, não pode se levar de qualquer maneira, não pode dormir durante o shiur, não é?
O Xalia Jamil tem chegado aí de manhã aí, gente, vamos rezar, tá todo mundo roncando já, né? Não pode, gente, olha, ó, depois que dana a alma, gente, não tem mais retorno, não se brinca com coisas de Torá, entendeu? É uma coisa séria. Eu queria que as pessoas soubessem como isso é sério. Mas vamos em frente aqui. Olha o que acontece agora. Agora que a gente entendeu todo o padrão inicial, ele diz aqui, ó. Ele diz, a gente já leu, né? Ki, Tiquená, Aved, Averim, Xixim, Xanim e Avedor. E vai seguir aqui o texto. Se comprares um servo hebreu, 6 anos ele servirá, e no 7º sairá livre. Quando nós lemos aqui, o que a gente imagina, né? Logo que existem escravos, porque lá fala de escravo, servo. E aí achamos que no 7º ano ele comprou, o cara foi lá na feira, comprou um escravo, aí 7 anos ele vai trabalhar para ele. Aí saiu, chegou esses 7 anos, não entenderam a Torá. Os muçulmanos fizeram isso durante o Império Otomano, os escravos ficavam 7 anos presos de guerra, etc., e depois eram liberados. O cristianismo levou isso mais profundamente, dominou os escravos negros que mais sofreram, né? Eu acho que o nível de sofrimento dos negros que foram escravos realmente, os judeus foram perseguidos, foi ruim pra caramba, mas os negros foram escravos, e muitos deles vendidos pelo próprio povo, porque existia na África, né, várias tribos, divisões ali de tribos, eles entravam em guerra, capturavam as pessoas e vendiam, virou uma moeda de troca a vida humana. Veja, por que não entender esse texto? Quer dizer, entender a Torá literal. Vamos perceber aqui, então, como é que essas coisas fazem total diferença. Aí segue-se aqui, então. E foi o Shemot 21:2, o Rabi Shimon disse-lhes, amigos, que chegou a hora de revelar alguns mistérios ocultos sobre a encarnação. Então, o que a gente vai estar falando aqui? Ó, não tem nada a ver com servo hebreu. E outra coisa, a gente vai fazer um link aqui que nem o Zohar está falando, um link revelado pelo Eterno. Preste atenção. Se comprardes um servo hebreu, 6 anos ele te servirá. Ou seja, a alma é obrigada, ó, ou seja, está aqui com letra maiúscula, ó, ou seja, a alma é obrigada a encarnar. Seja por causa dos pecados, seja porque não cumpriu completamente durante a vida, ela não cumpriu o quê? A Torá. E os preceitos, ela é obrigada a voltar a este mundo e vestir um corpo. Ela é obrigada, não tem escolha. Isso é nascer de novo e terminar o que lhe foi imposto durante os 70 anos de vida neste mundo. E aqui também tem que se entender. Se é do aspecto do anjo, não é? Aqui, ó, do anjo Metrate, no mundo de Briá, olha, lá no mundo de Asiada, Neshama, compreende 6 níveis, tá vendo? Que é exatamente Hesed, Gevurah, Tiferet, Od e Esod. Está escrito, 6 anos ele servirá, é necessário encarnar somente, ó, é necessário encarnar somente até que termine de corrigir os 6 níveis, que são Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzod e Esod, do mesmo lugar onde foi formado, né, ao lado do nível do Metrate. Preste atenção, as pessoas pegam essa Torá, leem de qualquer maneira, acha que escravo é escravo, acha que as pessoas vão dominar o mundo, acha que tudo isso vai destruir a alma delas. Elas não sabem nem que existem sefirotes dentro da Torá. Nunca ouviram falar. Vão ter pessoas que vão ficar 1000 anos dentro de uma religião, hipoteticamente falando, e não vão subir um único nível, não vão se conectar um único nível com a Torá. A coisa é muito séria. A questão é, eu queria poder entrar aí dentro da cabeça de vocês e falar assim, gente, vocês só nasceram para estudar essa Torá.
Não se distraia, tá? Tem as questões da vida, o dia a dia, tem que se alimentar, tem um trabalho. Mas vocês, tudo isso tem que ser voltado para a Torá. E essa é a missão. E a missão, ela é interna, porque as sefirotes, tá, tem uns níveis superiores, mas as sefirotes, não adianta você consertar aquilo que está fora de você. Lá é outra questão. Tu tens que consertar o que está dentro para que você possa espelhar corretamente. Senão, você vai ser obrigado a reencarnar, 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 até que você conserte. Inclusive, eu vou repetir o texto aqui com vocês, porque a leitura com atenção de um texto faz a gente repensar em muitas coisas. Vamos ler de novo. Ó. Se comprar de um servo hebreu, 6 anos ele servirá, no 7º sairá livre. Isso tem a ver com anos? Não. Não tem a ver com os anos. Eles têm a ver o quê? Com essas 7 sefirotes, que são o quê? Olha, você sairá no 7º ano. E tem outras implicações aqui também, não é? Quais são as implicações? Olha, a coisa é séria. Veja. Então, se eu estou aqui nesse nível aqui para consertar, eu tenho que consertar essas 6 sefirotes. Enquanto eu não consertar, aonde? Dentro da minha alma, porque o corpo vai embora. A gente morre a cada reencarnação, a gente recebe uma nova vestimenta. E muita gente está preocupado com o corpo, se é bonito, se aquilo todo. Não se tem que se preocupar. É uma mitzvah você cuidar bem do seu corpo, da sua saúde. Mas o corpo é só uma ferramenta que vai ser descartada. Tudo vai ser descartado. Profissão, quem você era, se seus filhos nessa vida, tudo, tudo, tudo. Você não vai... As pessoas têm aquela ilusão, lá do outro lado, vou encontrar papai, mamãe, pode até encontrar, mas todas as almas são da mesma família, não tem essa coisa de família lá do outro lado. As pessoas estão muito enganadas com a Torá. A alma é tudo uma coisa só, é só de Adão. As pessoas pensam que vão sair daqui, vão encontrar alma gêmea lá do outro lado, vai namorar, que não sei o quê, vão pegar das mãozinhas e ir para o cinema. Não, 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 não. Cada um vai seguir o seu caminho. Cada um vai ser... Vamos ver qual é o caminho aqui, vamos repetir. Ó. Se comprar de um servo hebreu, 6 anos ele servirá, e no 7º sairá livre. O Rabi, aí isso é Shemot 21:2. O Rabi Shimon disse-lhes, amigos, que chegou a hora de revelar alguns mistérios ocultos sobre a reencarnação. Não é nada disso que vocês estão entendendo. Se comprar de um servo hebreu, seja, 6 anos, diz aqui, 6 anos, ele servirá. Ou seja, a alma é obrigada a voltar a encarnar. Seja por causa dos pecados, isso aqui é um fator também, seja por causa dos pecados, ou seja porque não cumpriu completamente, ela não cumpriu completamente durante a sua vida Torá. E os preceitos, então, ela é obrigada a voltar a esse mundo e vestir um corpo. Isso é nascer de novo. E terminar o que foi imposto durante 70 anos de vida neste mundo. E se é do aspecto do anjo lá do Metrate, que a gente vai estudar, já são 5h18, não sei se dá tempo para hoje, talvez para amanhã, o mundo de Biriá, que compreende 6 níveis. Então ele está falando do mundo de Neshama, que é onde o anjo, que é responsável por todas as reencarnações, que é o Metrate, está lá envolvido. Ou seja, o anjo, ele está lá, esse anjo, não é que era um homem, então ele é o mais poderoso de todos e todos os anjos que existem. Então ele está aqui dentro dessa Sefirote de Biná, ele controla e ele é que dá força, ele não é o Eterno, ele também não é a Sefirote. Ele está dentro da Sefirote, ele é uma criatura, mas ele é responsável aqui no mundo das almas por todas as retificações. Então é ele que recebe do Eterno aqui acima, ele recebe a luz daqui, olha, exatamente, e daqui ele vai, então, ordenar
todos os anjos, todas as coisas, como se fosse um capitão a mandar energia para cada um, até chegar aqui em Malhut. Aqui em Malhut, não é, a gente tem exatamente todos 8 bilhões de seres humanos. Veja, desses 8 bilhões de seres humanos, assim, vamos lá, quando você vê uma pessoa andando na rua, você pode ver a pessoa mais bonita e etc. Aí é que a gente chama de castelo, né? Bonito por fora e morto por dentro. Todas essas pessoas, exatamente todas, independente do que a gente acredita, do que a gente tem fé, elas estão desconectadas do mundo superior. Elas não têm vida. Elas são defuntos andando vivos. Defuntos não na questão biológica, nem no nível mais baixo da nefs, defuntos ao nível superior. Elas não... Preste atenção no que a gente está falando aqui. Quem está falando isso são nossos sábios. Elas não estão conectadas. E elas estão fazendo o quê? Elas estão totalmente ausentes do mundo espiritual. Olha que coisa interessante. As pessoas trabalham a semana toda porque elas estão interessadas de chegar na sexta-feira, ir fazer uma viagem, ou ir para uma festa, final de semana legal, pagode no Alto Leblon, escola de samba, não sei a diversão que tem no lugar de vocês aí. Ela quer chegar final de semana, vai ter minha família, vai ter um churrasco também, Moré, ficar estudando essa Torá o tempo todo, Moré, acordando de madrugada, eu estou aqui batendo com a cabeça na parede. Vocês não estão sabendo. Ou eu não estou sabendo, ou todos nós não estamos sabendo. Mas o pior que vai bloquear a sua alma de subir, de entender, começou no capítulo 20 de Shemot. Veja que coisa incrível. Vamos pegar o versículozinho aqui, gente, exatamente, para a gente poder depois avançar exatamente, aqui a gente está no 21, não é? Deixa eu só achar aqui, olha, logo lá em cima, ó, Mispate, e aqui está nosso versículo, veja. Vamos pegar esse versículo, vamos transferir exatamente para o nosso slide. Ó, vamos pegar aqui, ó. Vamos escolher um cantinho aqui e vamos botar o nosso texto aqui. Pois bem, agora que o texto está ali, a gente tem que entender por que nós trouxemos esse texto para cá e fazer uma ligação com o resto de todas as coisas. Vamos lá ver. Uau, vamos ver que coisa legal, né? 21, ó, exatamente, né? A gente sabe que originalmente não existe, gente, versículos e capítulos na Torá original, nem no Taná. Isso foi colocado depois. Mas mesmo assim, o Eterno continuou mantendo, ó, 21 mais 2, 23, que é a 20ª letra hebraica, a 23ª letra hebraica, que é o Shin de 4 paus. Veja. Então, mesmo assim, ó, se mantém um segredo aqui, ó, vamos ver. Aí ele diz aqui, olha só, o que ele diz? O que nós lemos lá? O Eterno perdoa aqueles que amam a sua Torá, os injustos, os rachais, aqueles que não amam a Torá do Eterno, conforme a gente leu em Êxodo, né? Ele ficará só 3 gerações. Aqui ele está repetindo de novo, ele acaba de falar, e aí ele fala, eu visito a culpa dos pais sobre os filhos. Quem são os pais aqui? É só outra reencarnação. É o que você foi no passado. E os filhos são o quê? Não são os seus filhos mesmos, são, no caso, tem várias especificidades aí, vários casos específicos. Está entendendo? Porque uma alma pode se dividir, inclusive num pai e num filho. Às vezes vem um pai e um filho, cada um com um pedaço de uma coisa para pagar. Mas aqui está falando de reencarnação. Você é pai ou você é filho da reencarnação passada.
tudo que você fez lá, porque você não fez o quê? Você não consertou as 6 sefirotes, como a gente falou. Não adianta. Não adianta fé, não adianta nada disso. O papo é reto. Vai voltar. Ah, mas eu não creio. Problema de quem não crê. Vai voltar. Vai voltar. E vai voltar. E como vai voltar, não se sabe. Não se sabe. O que você fez lá? Aí, quando nós chegamos nessa vida aqui, nós queremos reclamar. Mas a coisa já tinha sido avisada para a gente. Em algum momento, Baruch Hashem, que o Eterno está permitindo. Veja, você não está desconectado, você não está sem informação como a maioria desses 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. Muitas delas dentro da religião, esperando um salvador, esperando um momento, etc., e não estão entendendo o processo. Olha que coisa incrível. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês? Por isso que a gente fez essa marcação. A gente está caminhando devagarzinho com vocês e nós temos a intenção de que vocês absorvam muito mais do que a gente possa correr. A primeira palavra que eu gostaria que vocês prestassem atenção é essa aqui, Aved. A outra palavra é exatamente o problema que vai fazer com que todo mundo reencarne. Deixa eu só mexer aqui, gente, olha. O ponteiro está tão pequenininho, deixa eu aumentando aqui, ó. Agora eu acho que eu enxergo, vamos lá. Então, veja, quando ele quiser que me respeitar, acho que agora vai. Então, veja, aqui, ó, estava errado. Que coisa, hein? Ó, eu não estou enxergando o... Agora eu estou enxergando. Olha, agora sim, ó, colei, botei o óculos, né? Ó, tá aqui, ó. A gente tem 2 palavras. Veja, essas 2 palavras, elas dividem, não é, quase as mesmas letras. Ó, o ai está aqui, o beit está aqui, o beit está aqui. O que mudou? Vamos deixar o Yud de lado, mudou o Dalet e o Reish aqui. Então, nosso Dalet e nosso Reish, eles estão, não é, de forma diferente, tá vendo? Então, ó, tanto o Dalet aqui, como o Reish está aqui, está errado. Olha, vamos repensar seriamente no que nós lemos anteriormente, para a gente poder desenvolver o resto dessa aula. Vamos ler de novo, para que a pessoa possa ficar bem séria no que a gente está lendo aqui. Vamos ler de novo, eu faço questão. Deus falou todas essas palavras, ditando: Anohi, olha como ele fala, Anohi, Yudkei, Vavkei, Eloheiha, Asher, Hotziateiha, Miaretzi, Mitzrayim, Mibeit, Avadim. Eu tirei vocês, eu sou vosso Deus, que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Lógico que isso aqui não é literal, né? Isso é literal dentro da alma. Não haverás outros deuses estranhos diante de mim. Vamos pegar essa parte aqui, levar lá para o nosso slide. Por que às vezes as pessoas ficam, ai, Moré, mas o senhor fica tanto com esse negócio de Edom, né? Vamos ver aqui, né? Vamos ver. Aí, se eu tiver errado, qualquer um de vocês, até mesmo os Morés, os Xalias, quem quiser pode falar, não, Moré, realmente a gente não tem que falar muito dessa coisa, deixa as pessoas, o que tem? Quando Deus quiser, elas vêm. Não, os nossos alunos, eles têm que ser bem instruídos, porque é responsabilidade nossa, minha responsabilidade. Eu tenho que falar a verdade para as pessoas, o que vai causar para ela isso. Veja, a palavra Aherim, que é estranho, veja, Elohim Aherim. O que é Elohim Aherim? É qualquer um que não seja o eterno. Mesmo o maior anjo não pode ser adorado, porque esse anjo não vai aceitar. Mas os anjos, não é anjos caídos, as forças da idolatria aceitam. É de lá que elas tiram questões de poder, de força. As pessoas que seguem esses Elohims Aherims, elas dão força para essas entidades. Eles não são só idólatras, eles são alimentadores da idolatria.
eles doam a sua energia espiritual e vital e dão força para essas forças. Olha, quem faz isso? Qualquer idólatra, qualquer cristão, qualquer muçulmano, qualquer judeu, idólatras. Não creio na Torá oral, creio numa Torá escrita, não entende que a Torá ela é uma Torá dupla e leva tudo no literal. Veja a palavra escrava, o salto que deu. Agora preste atenção. Quando eu li propositalmente a parte 1, eu li porque antes dessa parte 2, que a gente está lendo o 20, Shemot 20, a gente viu o Shemot 21, e ele falou sobre a idolatria somente. O Eterno só falou sobre a idolatria. Leia o que a gente leu lá. Olha, eu sou o Eterno, Yud-Kei Vav-Kei. Aí ele fala, olha, eu sou Yud-Kei Vav-Kei. Quando ele fala eu sou Yud-Kei Vav-Kei, no nível mais baixo, ele está falando que ele é tudo, que todos os anjos, todas as forças, etc., inclusive esses anjos aqui, os homens que são almas, que são anjos, seres espirituais, que estão vivendo aqui, tudo é ele que controla. Tudo é ele. E ele fala que nesse aspecto aqui, a gente não deve, em todo o universo, fazer nenhum Deus junto com ele ou além dele. Aí o que acontece? Tem outra árvore, a Citrahara. Ela vem e vai povoar a cabeça das pessoas com isso. Aí o que acontece? De primeiro ponto, a gente tem que ver que isso não é uma brincadeira. E a gente tem que ver que isso existe realmente, né? Porque muitas vezes as pessoas, mas aí não é Edom? Não, existe, ó, tanto Esav como Jacó. Agora, qual é o problemão aqui? Qual é o problemão aqui? É exatamente no Shema Israel. Veja, se você faz o Shema Israel, lá no final da primeira parte, você vai ter o quê? Uma palavra. A palavra Errad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ou seja, o Eterno, o Senhor é um. O Senhor é um em todos os sentidos, inclusive em tudo que acontece na minha vida. Tu és um. Ou seja, e tudo que acontece no mundo não tem nada fora da sua vontade. Não é? Agora, o homem receberá aquilo que ele espelha. Veja, então, que a palavra... Eu vou te pegar só parte da palavra, não é? Porque aqui em cima está no plural. Deuses estranhos está no plural. Eu não quero a palavra toda. Eu posso até usar a palavra toda, mas eu quero somente essa parte aqui. A palavra re. Então, vamos pegar essa palavra re. Vamos trazer aqui para perto da palavra aherim. Ó. E aí, o que acontece aqui? Quando a gente tem essa palavra estranho, Deus estranho, e o único Errad, esse Errad também vai estar ligado à palavra Ahavá, que é amor, tá vendo? Então, aqui é muito bonito isso, né? Muito bonito a palavra Ahavá, aprendam aí, amor, Ahavá, não aquele amor egóico que a gente tem, a gente só ama as pessoas que nos fazem ou nos proporcionam aquilo que desejamos, né? Isso não é amor. O amor do Eterno é diferente, do servo do Eterno, ele ama todos, tá vendo? E se alguém o fere, ele tem o potencial e a força para perdoar aquela pessoa. Perdoar não é conviver e nem esquecer. É perdoar dentro de você. Não é uma coisa mais que vai te envenenar, porque o que nos envenena é o nosso ego. A gente sente a dor, fica repetindo aquilo ali, então você começa uma discussão, termina aquilo ali na mesma hora e não leva aquilo dentro de você. E se caso você acha que foi excessivo, volte e peça perdão para qualquer um que você ofendeu. Pois bem, mas vamos voltar aqui. Veja, então a palavra Havá, ela tem Guematia 13 aqui do nosso querido Ahavá, que é amor, 13. E quer dizer, esse é um número bem falado, ó, número 13. Porque 1 mais 3, 4, a mesma letra
do tetragrama aqui, que tem 4 letras. Ó. A palavra Errad também vai ter gematria 13, ou seja, o eterno, a palavra 1 mais amor, vai me gerar 26, que é o tetragrama. Agora, quando eu tenho aqui um problemão, porque eu tenho a letra Dalet, ela é humilde, ela recebe do Gimel luz, a letra que vem antes dela, ela recebe uma luz, essa luz empurra, tá vendo? Essa perninha aqui é que eu tenho um ângulo que é o Yud, então ele volta para cá. Então a palavra Errad, ela tem exatamente, não é, gente? Exatamente a questão aqui do Dalet, ó, o Dalet sendo apontado aqui. Qual vai ser a mudança agora entre a questão do Dalet e a questão aqui do Errar? Veja, ó, a questão é somente entre o Dalet e o Resh, tá vendo? E o Resh é uma letra má quando não empregada bem com outras letras. Ela não recebe a luz de Or Hassadim, de misericórdia, que vem do Gimel, porque o Gimel, ele é a representação de Hesed. Lembra que a gente falou em outra aula, olha, a Hesed aqui, a bondade, ó, é onde está a letra Gimel. Então, que é Abraham. Veja, que é Abraham. Então, ele não recebe ali a luz de Or Hassadim, ó, tá vendo que é Gimel, ele não recebe, que é a letra anterior a ele, aí quer dizer, ele não recebe a luz de Abraham. E quando a gente está falando do Reish, não é que essa outra letrinha aqui, que eu vou tentar desenhar aqui com vocês agora, o Reish, a gente está falando exatamente da Sefirá, ó, da Sefirá, essa Sefirá aqui hoje, que é onde está o Aharon. Então ele não recebe, se torna Arosh, ou seja, arrogante, e aí a palavra que era Errad, ó, porque quando está com o final, tem as mesmas letras aqui, não é? Ele tem as mesmas letras aqui também tem as mesmas letras. Aí quando ele não recebe, então ele se torna Errad, estranho. Veja, a palavra Errad se torna estranho. E se a palavra Errad também não tem amor, a verdadeiro amor pelo Criador, também não vai dar ruim. Por quê? Levaram a Torá no literal, vão escravizar, vão matar, vão não entender o estudo profundo da Torá, e veja, isso é o que está aqui, ó. Percebam como é que é o que está aqui, porque a gente tirou a palavra aqui, ó, exatamente do versículo que diz aqui, olha, exatamente 21:2, quando que Tekene, Avedi, Shesi, Shanim, Yavod, o Vashevit, Ietze, Lerafeshei, Iná, ou Riná. Então, veja, as duas palavras estão aqui, ó, exatamente. Aí você liga aqui exatamente. O que é que falou aqui? Eu sou eterno, deu o nome. Depois você não haverá outros deuses além de mim. E aí ele fala, não farás para ti imagem esculpida, nem semelhança alguma do que há acima nos céus, nem abaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante dele, não servirás, pois eu sou o vosso Deus. Sou um Deus ciumento, um Deus apaixonado, que visita as culpas de uma encarnação sobre outras reencarnações, sobre a terceira e sobre a quarta geração daqueles que me rejeitam, ou seja, até que o Senhor, o Eterno, até 4 reencarnações, ele aceita uma pessoa que nega a Torá, ela não é extinguida, e ele fala aqui, mas mostrando bondade para todas as milésimas gerações daquele que me emanam e guardam meus mandamentos. Ou seja, uma pessoa que ama a lei do Senhor pode alcançar até 1000 reencarnações. Por quê? São 613 leis, das quais só se conserta 280 leis, que não são leis, são luzes dentro da alma. Quando essas luzes elas são consertadas, então o que acontece? A pessoa não volta mais. Se não for consertada, a gente está aqui já há quase 6.000 anos, já estamos numa 785 anos dentro do ano 6.000. E estamos aqui só para uma coisa, consertar a nossa alma. Se você quer ser cabalista, lógico que você tem que ter sua vida.
você tem que ter o seu trabalho, mas não é para isso que você está aqui. Porque enquanto você não consertar todos esses níveis, só pode ser feito através do estudo da Torá. A gente só lê um parágrafo, ainda tem coisa pra caramba. Esse é o primeiro nível da aula, né? Você não vai consertar. Aí eu falo para vocês assim, aquele velho papo, né? Tirem o cavalinho da chuva. Ah, mas Moré, eu tenho que fazer faculdade? Faça. Ah, mas Moré, eu tenho tanta coisa muito legal. Faça, mas faça tudo pela Kabbalah e pela Torá. Vá para o seu estudo, vai para a sua faculdade, pensando no Borê, se conectando, vendo bem que você pode falar, como você pode alertar as pessoas sobre isso. Ah, mas a pessoa está tão bem. Morena, mas não sabe de nada. Está morta, não tem vida. E amanhã a gente vai falar seriamente sobre isso, não tem vida. Morena que entra numa aula de cabala, começa a dormir, leva de qualquer maneira, daqui a pouco está rezando no terrelim, está roncando no terrelim, tá... Ai, mas Deus... Gente, não tem compromisso. Eu não estou falando isso aqui para chamar a atenção de ninguém, eu estou falando para vocês, gente, acorda. Isso é se vocês creem. Acordem, a coisa é séria. Isso é, se vocês querem levar isso a sério. 6.000 anos está acabando o tempo. E para uns está acabando a vida. E para outros que estão começando, tem que se apegar com todas as forças. Doação vezes recepção. Quanto mais eu for doação, mais eu avanço permitindo o Borê em relação aos céus. Doação para Kabbalah, me entregar de corpo e alma, estudar realmente. As pessoas fracionam assim, né? Um tempão para tudo que ela tem que fazer. Ela tem que ir no médico, tá bom. Ela tem que ir no dentista, tá bom. Ela tem que fazer isso, tá bom. Tem que sentar na praça porque tem que jogar milho para os pombos ou conversar com alguém. Tudo bem. Quanto ela está tirando para estudar a Torá? Porque ela só está aqui para estudar a Torá. E como que ela estuda a Torá se ela não se apaixonar por esses estudos? E como ela se apaixona por esses estudos? Porque quando a pessoa vai para uma faculdade, você tem que oferecer um trabalho de excelência. Então você vai lá, vê a pessoa bota o PowerPoint, bota a apresentação, vão lá na frente, falam. Até quem tem vergonha. Chegou ali na faculdade, é o nível de quebrar vergonha. Fala tudo. Tem que apresentar o projeto no final, sabe? E quando se trata de Torá, a pessoa não anota, a pessoa não faz os gráficos, olha isso aqui como se fosse uma pregação, não é isso aqui é um ensino para sua alma. Não anotou nada, não vai ver aula de novo. E como que eu sei que não vê? Moré, como não, Moré? Eu sei, eu tenho aqui, ó, o YouTube, ó. Por isso que eu me desanimei de botar as coisas de novo no canal, porque ninguém vê nada. Ninguém revê nada, ninguém está estudando de verdade, as pessoas estão brincando. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Tomara que eu não morda a minha língua, que o pessoal foi lá ver, mas eu tenho certeza que não. Basta eu botar aqui em conteúdo. Aí vamos ver aqui, ó. Os que não foram editados, né? Ó, astrologia cabalística, 0 visualização. Vocês não estão vendo. Vocês não estão revendo as aulas. E eu tenho certeza que se eu parar para perguntar para vocês sobre essa aula aqui, ninguém sabe. Ninguém anotou nada, ninguém viu nada. Ó, sacrifício animal na Torá, tudo bem, isso aqui foi dos jovens, 0. E aí vai, essa aqui ainda 3 pessoas viram ainda. Vamos continuar aqui. Essa aqui do Moré César, controvérsia da Torá, uma pessoa viu. Moré César de novo, 0 pessoas viram. Para quê? Aí vai. A queima de Samael e 4 mortes, 0, 0, 0, mais 0, mais 0, mais 0, aí ninguém está vendo nada. Ninguém está estudando nada.
E aí eu até estava falando com o Jalian Jamilton, será que está valendo a pena a gente acordar de madrugada para as pessoas entenderem que está levando isso como se isso fosse uma pregação de igreja? Vocês estão entrando aqui para quê? Para ver uma pregação? Estão dormindo durante a aula? Por isso que eu falei com o Moré César, eu falei, Moré César, eu não tenho vontade de levar isso para a internet. O Moré César, não, vamos levar. Não, as pessoas não estão entendendo ainda. Elas não estão entendendo ainda, elas estão brincando. Eles estão brincando daquela coisa de igreja, de que vamos ser abençoados, estamos no... Não, mesmo se eu estiver lá, eu estiver dormindo, eu vou ser abençoado. Eu estou lá, não. Você terá que apresentar um trabalho, terá que estudar profundamente, se apaixonar pelo estudo da Cabala, pegar materiais como esse, eu não sei. Aí eu faço a pergunta para vocês, o material está bom? Está dando para vocês entenderem? Tá, gente? Sim. Moreira, posso fazer uma pergunta? Não, só depois que eu falar, e você faz, só um momento, senão você vai atrapalhar minha reflexão aqui, tá bom? Então veja só, se o material está bom, o estudo está bom, por que as pessoas não vão lá e estudam e anotam tudo? Por que as pessoas, às vezes, a gente chega na hora do terrilim, fala, gente, vamos ler, o que tem ler um terrilim? Ah, vou errar, né? O que tem? Eu acabei de errar um shiu ali, ó, troquei tudo, não consertei. Não tem problema nenhum, errando o que é certo. Não estão anotando, não estão levando a sério, não compraram papel, não compraram caderno, não compraram nada. Não perguntam, não tem interesse. Quem não pergunta não tem interesse. Aí vocês podem falar, poxa, Moré, você está falando assim? Não, eu estou tentando, de alguma forma, alertar vocês sobre o que a gente acabou de ler. A idolatria, veja, a pior coisa é a idolatria, a gente acabou de ver. Mas também é idolatria tratar um material de estudo cabalístico do Zohar dessa forma. Porque nesse horário está todo mundo deitado. A maioria. Ninguém se levantou da cama para estudar. Poucas pessoas estão sentadas, por isso que dormem, num total de respeito ao Eterno. Não é a mim, não. Eu estou aqui sentado, eu estou fazendo a minha parte. Lá do outro lado, e depois vão falar, poxa, Eterno. O Eterno vai falar, meu querido, olha como você tratou minha Torá, você não estudou, você não aprendeu, vão ficar 8 anos dentro de um shiur, e vão chegar nos 8 anos e falar, Moré, como eu já ouvi, eu não sei as letras hebraicas, eu não sei o caminho da árvore sefirótica nem para a direita, mas para a esquerda, mas eu todo dia estou aqui falando as mesmas letras hebraicas. Aí eu olhei para a pessoa e eu pensei até no Arizal, né? Quem sou eu para me comparar? Deus me livre, né? Deus nos perdoe. Eu pensei no Arizal falando para o Raim Vital, numa conversa que o Arizal falou que ia partir no tal dia, aí o Raim Vital começou a chorar, o Arizal falou, olha, você não entendeu essa Cabalá, essa Torá, você não está aqui para ficar aqui nesse mundo o tempo todo. A meta aqui é consertar para ir embora, ir bem, não voltar mais. Não. Por quê? Dois assuntos eu tenho aqui. Ou a nossa aula é horrível, porque quando eu vivi muitos anos dentro da religião e não estudava assim Cabala profundamente. Surgiu um assunto, Cabala, nunca estudei a Cabala. Se eu falar que estudei, é mentira. Eu via os comentários rabínicos, Talmud, toda aquela coisa. Teve períodos de estudo, a gente estudava com um cônsul americano, que era judeu, Saul Gefter. Vai procurar no Google que você vai achar ele. Muita cultura, muita coisa de judaísmo, fazer aquela coisa toda. Mas depois de muitos anos, a gente foi, né, passou aí um período de 10 anos, sei lá, enfim, fomos para a Cabala. Quando eu olhei a Cabala, que eu tenho meu mestre também, né? Eu tive meu mestre, eu não aprendi de qualquer maneira, ele não é brasileiro, que ele começou a me mostrar aquelas coisas, eu falei, cara,
E eu falei, isso aqui não é o que eu vivi até hoje. Tem alguma coisa muito diferente. Só que eu tinha que estudar muito. Eu tinha que me apaixonar por aquilo. Só que não é se apaixonar por um momento, porque isso acontece até na vida humana, né? A pessoa olha para outra, se apaixona, olha, se perde de amor, e daqui a uns meses, ou até um dia, ou depois de uma relação, a pessoa já não. Ih, murchou. Não pode ser assim com a Torá. Tem que ser uma coisa séria. Ah, mas a gente está no final, todo mundo tem que aprender, mas se aprender sem aprender certo, e eu não sei mais o que eu falo, sinceramente. Eu não sei mais o que eu falo com as pessoas. Porque, né, todos nós podemos estar levando isso aqui como religião. Ah, entramos na aula, tá tudo assim. Não, tem que estudar. Um vídeo de 15 minutos, eu às vezes levava uma, umas 4, 5 horas, se não um dia, porque eu queria entender, eu anotava as letras, eu pensava, repensava, e etc., e fazia, anotava, tinha um borrador, depois que eu botava ali, não ficava bagunçado, porque agora que eu tinha colocado aquela folha para anotar, tudo ali desorganizado, eu tinha que recopiar na outra folha, porque isso aqui não é brincadeira, não, isso aqui é Torá. Isso é a palavra divina. Já chega lá que viemos de lá com tudo errado, tudo mal organizado, deu uma volta na cabeça da pessoa, e por isso que as pessoas estão chegando assim. Aí quando a gente vai assim, pô, maior trabalho, né? O Moré vai lá, baixa o vídeo, o Moré César grava, outros gravam. Aí quando a gente vai ver aqui, ó, zero visualização, né? Zero visualizações. Aí eu fico assim, ué, eu acho que as pessoas não entenderam ainda o que é estudar isso. Então, veja, aí a gente tinha 72 horas aulas semanais. Aí, não, tá muito pesado, Moré, não dá, que não sei o quê, mas o pessoal estava pelo menos correndo atrás. Agora que diminuiu, você vem nos estudos, né? Ó, uma visualização, zero visualização, ó, Pirkei Avot, pô, esse estudo foi fantástico, eu achei, né? Chamei meu filho do Egito, aí uma visualização, e pode isso estar tá meses, tá? Aí, ó, Pirkei Avot 1, zero visualização. Continuação do número 66, uma visualização. Aí vem aqui, ó, o falso profeta, zero, zero. Depois a angústia da vida, tudo zero. O que não tem um, que deve ser um ou outro aluno, por isso que até chegou um tempo que eu falei assim, ó, galera, comenta lá nos vídeos que estão no privado, não listado, que aí eu vou saber quem foi que viu. Faz isso para mim, que aí eu vou te parabenizar, esse um aluno que está vindo aqui. Ah, mas, Morel, eu tenho faculdade, Morel, eu tenho meu trabalho, Moré. Ô, Moré, poxa. Aí, no final, meus queridos, vai passar por isso aqui, ó. Essa é a grande realidade. É isso que nós estamos tentando alertar vocês todos os dias. E estamos com espírito de teimosia, de preguiça ou de distração. Porque tem alunos também que são aposentados, ou é a Ana Maria Braga, ou é a conversa fiada no WhatsApp, ou é qualquer outra coisa. E se eu estiver sendo pesado aqui, me desculpe, mas preste atenção nessa aula de hoje. Reveja ela, não deixe ela cair no esquecimento, porque é isso que está acontecendo. Vê se a aula uma vez, cai-se no esquecimento, amanhã já não sabe mais. E aí? Não é só acordar de madrugada. Às vezes, eu vou falar uma coisa séria para vocês. Seria melhor vocês nem estarem acordando de madrugada e, de repente, durante o dia, vocês fizessem um estudo melhor. Talvez seria melhor. Pelo menos vocês estão fazendo as coisas certas. Não é pregação, é aprendizado. Agora a gente fez essa aula toda aí. Até eu mesmo, lá no início, né, meio sonolento, fui montar a árvore na hora ali, onde eu tive que sair, não deu tempo de fazer, repensar. A gente erra. Imagina se a gente não faz o gráfico. Ia ficar errado. Ah, mas por que errou? Porque foi depois que foi falar do mundo
lá de Absolute, né? E a gente lendo o texto aqui, a gente acaba, se não tiver uma mente muito fotográfica, você acaba esquecendo, aí tem que ir lá desenhar, mas Moré, você desenhou já, não, vai lá e faz o seu. Porque daqui a pouco, passar 2 dias, 3 dias, 4 dias, você vai saber. Aí, quando chega daqui a 3, 4 dias, a pessoa não anotou, não fez nada, aí, é muito difícil. Como que vai ser fácil? É a mesma coisa da faculdade. Você vai para a faculdade, quer passar, paga ainda, faz tudo com o maior carinho, e aquilo ali é só para o corpo, vai ficar para ir, quando você estiver indo para o outro lado, que pode ser a qualquer momento. Isso aqui vai estar completo? O quanto você acredita nisso? Né? Essa é a nossa aula de hoje, 5h55. Eu passo aí para o Shalia Jamilton, seguir com as rezas, 10 terlins, e a gente se vê, né, mais tarde. Mais tarde, né? 9 horas, as rezas.